Palpites dessa quarta-feira. Peço seu like e sua inscrição. Se inscreve no novo canal, link na descrição do vídeo. Grupos gratuitos, link na descrição. Copa Libertadores da América. Coquimbo Unido versus Nacional. Partida que começa, 7 horas da noite. Análise. Para o confronto entre Coquimbo Unido, carinhosamente chamado de Coquinho, por alguns torcedores, e Nacional de Futebol, Uruguai, as projeções indicam um equilíbrio com ligeiro favoritismo para os visitantes ou para um empate. A partida está marcada para quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 7 horas da noite, horário local, pela Conmebol Libertadores. Momento das equipes. Coquimbo Unido vem de uma sequência positiva com 3 vitórias nos últimos 5 jogos, demonstrando consistência, especialmente quando atua em casa. Nacional de Futebol, o time uruguaio mantém boas performances recentes e conta com sua tradição em competições continentais para buscar pontos fora de casa. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,40. Probabilidades média de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd, 1,95. Probabilidades média by Mirassol versus Lanús. Partida que começa, 7 horas da noite. Análise. Para o confronto entre Mirassol e Lanús pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026, os prognósticos indicam um leve favoritismo para o time brasileiro, impulsionado pelo fator casa no estádio José Maria de Campos Maia. Pontos-chave para o jogo. Momento das equipes. O Lanús chega com moral elevado após conquistar o título da Recopa Sul-Americana 2026 no Maracanã. No entanto, a equipe argentina enfrenta desfalques importantes por lesão, incluindo Walter Bou e Marcelino Moreno. Fator casa. O Mirassol construiu um histórico sólido em seus domínios, vindo de uma sequência invicta significativa em 2025, 18 jogos. Esta é a estreia histórica do clube na competição. Estilo de jogo. Analistas preveem um jogo equilibrado, com boa chance de ambas as equipes marcarem, dado o desempenho ofensivo recente do Lanús, média de 1,6 gols, jogo nos últimos 5 confrontos, e a postura agressiva do Mirassol em casa. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,50. Probabilidades média baixa de acertos. Palpites de riscos. Lanús com empate. Probabilidades média de acertos. Possível placa exato. 1-1. Independente Medellín versus Estudiantes. Partida que começa, 9 horas da noite. Análise. Para o confronto entre Independiente Medellín e Estudiantes de La Plata, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026, as análises indicam um ligeiro favoritismo para a equipe colombiana devido ao fator casa. Prognósticos e probabilidades. As projeções baseadas em dados recentes sugerem os seguintes cenários para a partida no estádio Atanásio Girardot. Vitória do Independiente Medellín, 43,66%. O time colombiano vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas em casa e marcou gols em seus últimos 8 jogos. Empate, 29,03%, um resultado comum em estreias de Libertadores, com o placar de 1-1 sendo a possibilidade de empate mais provável, 13,35%. Vitória do Estudiantes, 27,28%. Apesar de ser o azarão nas probabilidades, a equipe argentina não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos como visitante. Estatísticas e tendências de gols. Os mercados de gols mostram padrões interessantes para este duelo. Total de gols. Há uma tendência moderada para mais de 1,5 gols, que ocorreu nos últimos 6 jogos do Medellín e em 5 dos últimos confrontos diretos. Ambas marcam. A probabilidade de ambas as equipes balançarem as redes está estimada em 43,59%. Primeiro a marcar, o Independiente Medellín tem 52,39% de chance de abrir o placar, aproveitando a pressão inicial como mandante. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,44.
Probabilidades média de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd, 2,05. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 2-1 Estudiantes. Cusco vs Flamengo. Partida que começa, 9h30 da noite. Análise. Para o confronto entre Cusco FC e Flamengo, válido pela estreia da fase de grupos da Copa Libertadores 2026, as previsões apontam um duelo de estilos, a vantagem técnica do Flamengo contra o desafio físico da altitude peruana. Análise e prognóstico. O Flamengo chega como favorito técnico, mas o cenário de Cusco impõe dificuldades históricas para times brasileiros. O fator altitude. O jogo será realizado no estádio Inca Garcilaso de La Vega, a cerca de 3.400 metros de altitude, o que favorece a equipe da casa e costuma desgastar os visitantes. Momento do Flamengo. A equipe vem de vitória sobre o Santos no Brasileirão, mas pode poupar peças importantes, como de La Cruz, devido ao desgaste físico planejado pela comissão técnica para lidar com o ar rarefeito. Estratégia do Cusco FC. O time peruano deve tentar acelerar a partida e utilizar chutes de longa distância, explorando a trajetória da bola na altitude para surpreender o goleiro Rossi. Histórico e odds, segundo casas de apostas como Lance e Transfermarkt, as cotações indicam equilíbrio, com leve favoritismo para o empate ou vitória magra do Flamengo devido à sua superioridade individual. Por esse fator, melhor mercado indicado. Flamengo para vencer. Odd, 1,85. Probabilidades média baixa de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd, 2,05. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 2-1 Flamengo. Atlético Júnior vs Palmeiras. Partida que começa, 9h30 da noite. Análise. Para o confronto entre Júnior Barranquilla e Palmeiras, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2026, o favoritismo recai sobre a equipe brasileira, apesar do desafio de jogar na Colômbia. Prognósticos e palpites. Vitória do Palmeiras. O Verdão é apontado como favorito para a estreia, com análises indicando cerca de 50% a 64% de probabilidade de vitória. O histórico é amplamente favorável aos brasileiros, que venceram todos os 4 confrontos diretos anteriores. Menos de 2,5 gols. Especialistas sugerem uma partida mais cautelosa por ser uma estreia fora de casa, com odds variando entre 1,60 e 1,64 para um placar com poucos gols. Ambas marcam, não, dado o sólido sistema defensivo do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira e o retrospecto histórico, há uma tendência de que o Júnior tenha dificuldades para vazar a meta alviverde. Por esse fator, melhor mercado indicado. Palmeiras para vencer. Odd, 1,95. Probabilidades média baixa de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd, 1,95. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 2-1 Palmeiras. Sporting Cristal vs Cerro Porteño. Partida que começa, 11 horas da noite. Análise. O confronto entre Sporting Cristal e Cerro Porteño, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026, acontece nesta quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 11 horas da noite, horário de Brasília, no Estádio Nacional, em Lima. Análise e prognóstico. Com base no desempenho recente das equipes e no histórico do confronto, os principais mercados e tendências indicam um jogo equilibrado com ligeiro favoritismo para o time da casa devido ao fator local. O Sporting Cristal costuma ser muito forte jogando em Lima, utilizando a altitude moderada e o apoio da torcida a seu favor. No entanto, o Cerro Porteño vive um bom momento, vindo de vitórias importantes no Campeonato Paraguaio, como o 2-0 recente contra o Rubio no. Prognóstico: vitória do Sporting Cristal ou empate, dupla hipótese. Total de gols, over, under. O histórico recente do Cerro Porteño mostra jogos movimentados, com média superior a 2 gols por partida, vitórias por 2-1 e 3-2 em março.
Ambas as equipes marcam, considerando a capacidade ofensiva demonstrada pelo Cerro em jogos como visitante e a necessidade do Cristal de buscar o resultado em casa, há uma tendência para que ambos balancem as redes. Por esse fator melhor mercado indicado. Ambas marcam. Odd, 1,95. Probabilidades média de acertos. Palpites de riscos. Cerro Porteño para vencer. Odd, 3,00. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 3-1 Cerro Porteño. Liga dos Campeões. Barcelona vs Atlético Madrid. Partida que começa, 4 horas da tarde. Análise. O prognóstico para o confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid em 8 de abril de 2026, pelas quartas de final da Champions League, aponta um leve favoritismo para o Barcelona, especialmente por jogar no Camp Nou. Palpites e apostas comuns. Vitória do Barcelona. Analistas sugerem uma probabilidade de vitória em torno de 67% para os donos da casa, baseando-se no retrospecto recente e no fator campo. Número de gols. A expectativa é de uma partida com mais de 2,5 gols. O Barcelona mantém uma média de 2,6 gols por jogo na temporada. Ambos marcam, embora o Barça seja favorito, o histórico de confrontos equilibrados em competições eliminatórias torna a aposta em gols de ambos os lados uma opção comum entre especialistas. Histórico recente e desempenho. O momento favorece o clube catalão, que vem de vitórias importantes sobre o rival madrilenho no início de 2026. Fatores-chave para o jogo. Vantagem em casa. O Barcelona venceu os 2 últimos encontros no Camp Nou por placares convincentes, 3-1 e 3-0. Destaques individuais. Jogadores como Lamine Yamal têm sido decisivos nos últimos prognósticos, sendo apontados como prováveis artilheiros em partidas contra o Atlético. Este é o jogo de ida. O Atlético de Madrid costuma adotar posturas mais defensivas fora de casa em torneios continentais, buscando decidir no estádio Riad Air Metropolitano no jogo de volta, marcado para 14 de abril. Por esse fator melhor mercado indicado. Mais 2,5 gols. Odd, 1,40. Probabilidades alta de acertos. Palpites de riscos. Barcelona para vencer. Odd, 1,55. Probabilidades média de acertos. Possível placa exato. 3-1 Barcelona. PSG vs Liverpool. Partida que começa, 4 horas da tarde. Análise. O Paris Saint-Germain é o favorito para vencer o jogo de ida das quartas de final da UEFA Champions League 2025-26 contra o Liverpool. O confronto ocorre nesta quarta-feira, 8 de abril de 2026, no Parque des Princes. Análise e prognóstico. O PSG chega para o duelo como o atual detentor do título da competição e vive um momento de maior estabilidade em comparação aos ingleses. Especialistas apontam uma vantagem clara para o time francês, citando um momento desastroso do Liverpool, que vem de uma derrota pesada no último fim de semana. Vantagem do mandante: o Liverpool não vence em solo francês há 17 anos, o que reforça o favoritismo do PSG para este primeiro jogo. Equilíbrio histórico. No retrospecto geral da Champions League, as equipes estão empatadas com 2 vitórias para cada lado em 4 jogos disputados. Odds, probabilidades. As cotações de sites como o Oddpedia indicam vitória do PSG, 1,76, empate, 4,46, e vitória do Liverpool, 4,57. Desfalques do Liverpool. O time de Anfield enfrenta problemas com lesões, incluindo nomes como Alisson Becker e Federico Chiesa. Por esse fator melhor mercado indicado. Ambas marcam. Odd, 1,50. Probabilidades média de acertos. Palpites de riscos. PSG para vencer. Odd, 1,73. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 3-2 PSG. Prováveis escalações. PSG Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernandes, Mayolu, Vitinha e Bailly, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Liverpool Mamardashvili, Joe Gomes, Konaté, Van Dijk e Kerkez,
McAllister, Gravenberch e Sobozilai, Salah, Wirtz e Ekitike.